Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa caminhada pelo tema do grande conflito e vamos chegar ao santuário celestial, centro do governo de Deus, em que Ele administra a história da salvação. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos aqui juntos para conversarmos sobre a Palavra de Deus e junto também com você que nos recebe na sua casa. Que alegria podermos mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Eu disse na sua casa, mas também pode ser em outro lugar que você esteja assistindo ou mesmo ouvindo o programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando ao longo dessa temporada o livro O Grande Conflito, na verdade o tema do grande conflito na Bíblia, né? Essa é a temática da nossa lição nesse trimestre. E para ter insights preciosos, explicações profundas sobre esse assunto, nós estamos contando com a presença de amigos queridos, professores, aqui um editor também, mas pessoas com profundo conhecimento das Escrituras para compartilhar o conhecimento deles conosco. Eu vou apresentar mais uma vez eles para vocês. Aqui à minha esquerda, meu amigo André Oliveira. André, bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Pela graça de Deus, estamos aqui avançando, já é a 8ª semana, né? E é uma alegria estar com você aqui, com os amigos também, com os nossos amigos da Novo Tempo. Alegria toda nossa. Adolfo Soares, que bom receber o pastor Adolfo mais uma vez. É uma alegria poder participar deste programa, do estudo da Palavra de Deus na Escola Sabatina. Queria mandar um abraço especial, sabe para quem? Para os nossos amigos aqui do estúdio, os câmeras, a equipe técnica. Sim. Eles não aparecem, mas sem eles não teria programa, né? Exatamente. Deus abençoe esse grupo especial. Muito obrigado por lembrar dessa equipe tão especial que faz com que esse programa e os outros programas da TV Novo Tempo estejam no ar abençoando pessoas, né? Elmer, que bom receber você mais uma vez, amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Vinícius, André, Adolfo. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero mandar um abraço também para a Nação de Lenço, para os clubes Pioneiros do IAP, Luminares do IAP, Navegantes e Água Kids lá de Água Boa. Olha aí. Clubes que estão no meu coração. Que bacana, que legal você lembrar desse pessoal também. Nova geração de telespectadores do Lições da Bíblia. Precisamos investir nesse pessoal aí para eles continuarem assistindo e o programa se manter vivo, né? É isso mesmo. Amigo, por favor, ora para a gente. Oremos então. Pai querido, doces são as suas palavras, os seus preceitos são puros, são retos, e aprender de Ti é um grande privilégio. Agora nós pedimos que o Teu Santo Espírito conduza esse diálogo e esse estudo da Palavra de Deus, a fim de que possamos aprender as lições necessárias para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Luz do Santuário é o título do nosso estudo nessa semana, desse programa, e de fato uma luz procede do santuário para iluminar toda a compreensão bíblica, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia com um pouquinho mais de profundidade, a gente percebe como o tema do santuário ajuda a articular a teologia bíblica de forma geral, como os demais temas, as demais crenças estão todas conectadas ali e tudo faz sentido dentro dessa engenharia que está ali no santuário. Não é isso, pastor Adolfo? Exatamente. E essa perspectiva da compreensão do santuário moveu o coração de milhares de pessoas na época. Estamos falando aí na época do Despertar, liderado entre eles por Guilherme Miller. Agora, o que será que foi isso? Qual terá sido o sentimento dele depois do desapontamento? Nesse precioso livro, editado pela CPB, na página 344, ele diz assim: se eu tivesse de viver de novo a minha vida com a mesma evidência que tive então, de ser sincero para com Deus e as pessoas, eu teria de agir como agi. Espero ter limpado minhas vestes do sangue das almas. Sinto que, tanto quanto estava ao meu alcance, livrei-me de toda a culpa em sua condenação. E embora tenha sido 2 vezes apontado, ainda não estou abatido, nem desanimado. Minha esperança na vinda de Cristo é tão firme como sempre. Ele termina dizendo: nunca solicitei a aprovação dos orgulhosos, nem desanimei quando o mundo se mostrava hostil.
E não será agora que comprarei seu favor. Tampouco irei além do dever, para não lhe despertar o ódio. Jamais lhes implorei minha vida, e tampouco vacilarei em perdê-la, se Deus, em sua bondade, em sua bondosa providência, assim determinar. Ele tinha consciência de que Deus não abandonara seu povo. E essa compreensão trazia esperança, mesmo diante da tristeza do não cumprimento daquilo que ele esperava. Exatamente. Ele compreendeu, entre outras coisas, Elmer, a verdade bíblica de que existe um santuário no céu. Na verdade, a sua compreensão equivocada, inicialmente, levou ao grande desapontamento, né? Daniel 8,14 diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E na condição de interpretação que ele tinha no momento, para ele o santuário, que está referido ali em Daniel 8,14, era a terra que seria purificada com a volta de Jesus. No entanto, Jesus não voltou na data que eles previram a partir do cálculo da profecia, mas isso abriu as portas para a compreensão dessa verdade absoluta nas Escrituras da existência de um santuário no céu, né? Exato, eu acredito que essa noção do santuário no céu foi uma experiência de desapontamento que fez agora com que esses pioneiros eles pudessem voltar às Escrituras uma vez mais e poder corrigir e poder entender o que significaria isso. Obviamente, o templo na Terra tinha sido destruído no ano 70. A gente começou nosso estudo falando sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Então, o único templo ou santuário que existiria seria o original que é descrito lá em Hebreus. Mas é interessante notar que vamos falar agora sobre essa luz do santuário. E esse texto de Daniel 8,14 até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, está em resposta, um pouquinho antes, no verso 13, até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora. Lembra do chifre pequeno que está logo atrás, crescendo, atingindo o exército dos céus e fazendo uma obra de agressão, inclusive, à governabilidade divina. E quando nós comparamos justamente Daniel capítulo 8 com Daniel capítulo 7, porque ambos os capítulos eles fazem uma progressão dos reinos que são descritos ali em Daniel capítulo 2, na estátua de Nabucodonosor. Ao passo que em Daniel capítulo 7 nós temos esses 4 reinos de forma muito clara, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e depois esse chifre pequeno que sai de Roma. Daniel capítulo 8 nós temos 2 desses impérios, começando com Medo-Pérsia, indo para a Grécia, e depois de um dos 4 ventos vem esse chifre que surge. E é interessante notar que logo depois do chifre pequeno, Daniel capítulo 8 fala sobre a purificação do santuário, que é uma referência a Levíticos 16, o Yom Kippur, o dia da expiação, esse dia nobre no calendário judaico, onde o santuário era purificado, o juízo acontecia. E em Daniel capítulo 7 aparece uma cena de juízo também. Eu gostaria de ler, quem sabe, esse texto. A palavra de Deus diz, Daniel capítulo 7, eu começo a ler a partir do verso 9, vou ler o verso 10 também. A palavra de Deus diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O verso 10 diz, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então veja, claramente o que nós estamos vendo aqui é uma cena do ancião de dias, e daqui a pouco a gente vai ver que existe a apresentação do Filho do Homem, que é o próprio Jesus, e agora nós temos uma cena de juízo. O tribunal se assenta, abrem-se os livros. A nuvem de fumaça para Guilherme Miller, os pioneiros, foi que na cena do Filho do Homem, vindo para o ancião de dias, eles pensavam que aqui era a volta de Jesus, porque vai descrever ali depois que ele vem com domínio, ele recebe domínio, glória, reino, ele está sentado nas nuvens do céu e assim por diante, ali no verso 13 e 14. Mas em realidade aqui começa um juízo, e é interessante notar, na volta de Jesus em si, ele só vem para dar o galardão para aqueles que recebem. Mas para que ele possa dar o galardão na volta de Jesus, é necessário com que aconteça um juízo antes do advento. Sim. É por essa razão que a gente chama de juízo pré-advento, ou seja, que acontece antes da volta de Jesus, onde se delibera. Então, assim, isso é parte da forma como Deus ele salva julgando.
o seu povo. Aqui no verso 13 do capítulo 7, é isso que você mencionou, né? Ele diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Então, essa expressão, vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, foi interpretada como a volta de Jesus. Só que a expressão da frente diz que ele dirigiu-se ao ancião de dias. Então, isso já quebra o argumento de que seria a volta de Cristo, porque essa vinda nas nuvens do céu é em direção ao trono do Pai, né, que é o ancião de dias aqui. E compreendendo isso, em paralelo com Daniel capítulo 8, o verso 14, então nós temos o paralelismo, né? Perfeito. Que é também aqui como uma cena de juízo, e Daniel 8,14 também a apresentação. O trono do ancião de dias, Deus o Pai, é o santo dos santos, obviamente. Exato. Tem a Arca da Aliança, em Daniel 8,14 o santuário será purificado, é uma referência ao dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no santo dos santos. Exatamente. E a gente terminou na lição passada referindo-se a Apocalipse 11:19, né? Quando tem a visão do Santo dos Santos. Então a gente está começando um momento muito especial no livro do Apocalipse, que é transitando do Santo para o Santíssimo e vendo as implicações para o plano da salvação. E quando o Santíssimo se abre, ele se abre para uma obra de juízo, né? É o dia da expiação, o dia da purificação dos pecados, né? Todo aquele ritual anual do calendário judaico apontava para essas fases do ministério de Cristo no santuário celestial. Quando Jesus ascendeu ao céu, no ano 31, ele entrou para operar a obra que se pratica no lugar santo, e ele estava no lugar santo. Então, essa obra durou até 1844, quando ele adentrou ao Santíssimo para iniciar a sua segunda obra, segunda fase de ministério dele no céu, que é aquela que equivalia ao dia da expiação. E essa obra acontecerá até que Jesus volte. Interessante que na linha do tempo profética de Daniel, a gente tem aqui no Guia de Estudos um paralelo, né? Daniel 7 e 8. Então você vê que começa sempre com Babilônia. No caso, em Daniel 8, Babilônia nem é mencionada. Depois vem a Média Pérsia, Grécia, Roma. E em Daniel 7 fica claro que você tem aí uma integração entre o que acontece na terra, ou seja, os reinos da terra vão se desenvolvendo e vão sendo substituídos, mas dentro de uma revelação profética, e a última cena que é apresentada já mostra uma integração entre o céu e a terra, ou seja, as coisas acontecem aqui na terra, claro que sob a soberania de Deus, mas o céu também está em atuação no comando de toda essa história. E em Daniel 8, depois de Roma, vem a purificação do santuário. Então, se em Daniel 7, depois de Roma, vem um juízo no céu, então essa purificação, pela lógica, teria que ser também no céu. Exato. Né? Agora, a gente vê então aí um fenômeno ao longo da história cristã depois de Cristo, de obliteração, de ofuscamento, né, dessa mensagem do santuário. Mas não somente aqui nesse recorte de Daniel, mas em toda a história bíblica a gente vê que a obra de salvação, a atividade de Deus sempre acontece em conexão com o santuário ou com atividades ligadas ao santuário. Então a gente tem, antes ainda da criação da terra, o trono de Deus, ali havia um santuário onde ele reinava, onde ele supria as necessidades do seu povo em todo o universo. Depois que entra o pecado, então o santuário ele assume uma função nova, uma função salvífica, de mediação. E aqui na terra, então, essa função de mediação acontece por meio dos altares, né, em que sacrifícios eram oferecidos. Não era um santuário ainda completo, mas então você tem o tabernáculo, você tem depois os templos israelitas, e aí então Jesus morre na cruz dentro do contexto das profecias típicas, né, a tipologia. E então a gente tem na sequência a Bíblia falando de que a obra continuaria no santuário, né? E por que esse santuário então ele foi esquecido pelo mundo cristão? Ao longo de 2000 anos, as igrejas, o mundo cristão esqueceu, né, escondeu essa verdade, né? Por quê? E o nosso guia mostra que uma das razões é justamente a estratégia do inimigo de Deus para esconder uma verdade tão vital que está conectada com a obra de salvação. Ou seja, Jesus Cristo está aplicando os méritos do que ele fez aqui na terra. E a segunda razão é o dualismo, né? que separa aquilo que é celeste do terrestre. Ou seja, a gente tem aqui
a diferença da filosofia grega. Exatamente, a filosofia grega foi importada para dentro da igreja cristã, que faz uma separação, ou seja, ela divide a realidade em duas esferas. Na esfera terrestre, você tem aí uma realidade que é temporal, material e espacial. E na esfera celestial, ela é imaterial, atemporal e não espacial. E isso, em conexão com a questão da imortalidade, então você apaga totalmente a realidade de um Cristo real, físico lá no céu e de um santuário, né? Ou seja, isso não entra na cabeça. E por isso a igreja acabou usurpando esse papel que é de Cristo, oferecendo então essa obra de salvação falsa, né? Concreta, né? Porque aí você tem as igrejas, os sacerdotes, Exatamente. enfim, a missa, né? Emulando essa obra que a Bíblia apresenta como acontecendo no céu, mas como se tem uma visão dualista, em que a realidade lá não é material, não é tangível, não é concreta, então ela não pode estar ocorrendo, então você precisa de alguma coisa acontecendo aqui. Essa é a grande obra do chifre pequeno, na verdade. É desviar o olhar, né? Desviar o olhar. É sobre esse tema que Lida pergunta onde domingo. Quais os 2 santuários descritos nesses versos? Evidentemente, as pessoas não têm dificuldade em aceitar a construção do santuário terrestre. No entanto, a Escritura presume a existência de um templo, de um santuário celestial. Por exemplo, aqui em Salmo 11, 4, o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. E outro, Salmo 102, Miqueias capítulo 1, próprio apóstolo João descreve o santuário ali em Apocalipse 15, 5, e chega a mencionar seus móveis, de tal forma que a cena do trono celestial, que Emmer leu os textos de Daniel 7, acontece onde? No santuário celestial. É por essa razão que os juízos finais partem do templo, Apocalipse capítulo 15. Portanto, a Escritura é sólida em falar da existência de um santuário celestial. E é impressionante que a cristandade, não o cristianismo, a cristandade tem esquecido desse ensinamento tão sólido pelas razões que você mencionou. E outra, Moisés construiu o tabernáculo e recebeu o modelo do templo a partir do protótipo celestial. Conforme diz Êxodo capítulo 25, versículo 8. Assim, nós, adventistas, entendemos o santuário celestial não como uma metáfora, não como uma abstração, mas como um lugar essencial da habitação do próprio Deus. Exatamente. Esse local em que Deus administra a história da redenção, vamos chamar assim, tem ali o seu trono, o seu domínio, e que de onde Ele em breve enviará seu Filho para nos buscar. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, para você poder curtir também essas mensagens maravilhosas do intervalo da Novo Tempo, mas sem esquecer que o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando com você a Palavra de Deus. E você sabe que ao longo dessa temporada nós estamos conversando sobre o tema do grande conflito, e esse tema foi profundamente abordado no livro que tem como título exatamente O Grande Conflito, esse best-seller de Ellen White, que é uma grande bênção, um livro que trata da história do conflito entre Cristo e Satanás, com concentração especial nos eventos finais, interpretando as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse, que nos revelam o momento em que nós estamos vivendo, apresentando a brevidade da volta de Jesus. Então, eu recomendo que você tenha esse livro, que você leia esse livro. Aí a sua pergunta é, Pastor Vinícius, como faço para ter esse livro? Quero comprar esse livro, é possível adquirir? Esse livro é um presente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para você. Então, se você deseja receber esse presente totalmente gratuito, é só você se dirigir a uma igreja adventista do Sétimo Dia. Se você, por exemplo, está assistindo esse programa agora numa sexta-feira à noite, que é quando vai ao ar na TV, você pode ir amanhã a uma igreja adventista. A igreja estará aberta a partir das 9 horas da manhã, com a Escola Sabatina, em que nós estudamos o tema do Guia de Estudos, depois um belo culto, e ali você pode procurar alguém, um líder, e perguntar, o livro Grande Conflito, você tem aí? E certamente alguém vai direcionar você para receber esse livro que certamente vai abençoar você e a sua família. Nós estamos estudando aqui, vamos dar prosseguimento, no tema do santuário, que é central para a gente entender esse conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Pastor Adolfo, um dos aspectos
do santuário é exatamente o evento que ocorria aqui no ritual típico, né, que é chamado do Yom Kippur, ou o dia da expiação, que todo judeu sabe muito bem o que significa isso, né? Um dia de contrição, é um dia de jejum, é um dia em que as pessoas examinam a alma e a própria consciência. Isso tudo aponta para esse dia, vamos chamar assim, dia escatológico da expiação, esse dia grande da expiação que antecede a volta de Jesus. Correto. Em Levíticos 16, 29 está escrito: isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Era um momento de exame de consciência, e na lição, diz na segunda-feira, no primeiro parágrafo, enquanto o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor no lugar santíssimo, em favor do povo, todos faziam exame de consciência e buscavam a Deus em confissão. Isso nos remete, Vinícius e colegas, à gravidade do pecado. Não pode se brincar com o pecado. E na mesma lição, no final, diz que nós nos incomodamos com o mal e nós não justificamos o pecado. Cada um tem que parar, e é o que eles faziam no dia da expiação. E por que é necessário esse exame de consciência? Primeiro, porque o pecado é grave. A Bíblia não ameniza o pecado. O pecado é um problema seríssimo. Além disso, o pecado é complexo, tanto é que o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, usa diversos vocábulos para se referir ao pecado, mostrando a complexidade desse assunto. Além disso, o pecado é destruidor. O pecado não é um visitante ocasional. Ele chega para ficar em nossa vida. Finalmente, o pecado é egoísta. Ele só termina o seu trabalho quando se entroniza no coração. Assim que o chamado de Deus no dia da expiação era: humilhem-se, pensem no que fizeram. O resultado desse autoexame era: não tenho condições. E aí então tinha que apelar para o perdoador, para o sangue do Cordeiro, que apontava para Jesus Cristo. Excelente, né? A doutrina do santuário em si revela, como você disse, a gravidade do pecado, a complexidade do pecado e apresenta também a solução para o problema do pecado, né? Mas vamos elaborar um pouquinho mais sobre o texto, um dos textos mais ricos para a gente entender o ritual do dia da expiação no contexto do santuário, que é Levítico 16. Exato. E 23 também. 23, Esses dois textos são muito verdade. Importantes. Em Levíticos 23, por exemplo, mostra os festivais judaicos, que eram festas agrícolas, né, do calendário hebraico. Você tinha 3 festas da primavera, primícias, pães asmos, a Páscoa. 49 ou 50 dias depois da Páscoa você tinha o Pentecostes. E depois, nas festas do outono, claro, no hemisfério norte, né, você tinha a festa das trombetas, o dia da expiação, que está descrito em Levítico 16, e os tabernáculos. Então, todas essas festas, elas apontavam para a redenção, para o êxodo, para a oferta salvífica substitutiva, e eram momentos de celebração, eram sábados, tanto que Levíticos 23 começa falando sobre o sábado semanal, a importância desse descanso e redenção, essas duas ideias conectadas. Eu acho que na semana que vem a gente vai trabalhar mais sobre isso. Mas quando a gente vai para o Yom Kippur, para o dia da expiação, esse é um momento nobre, solene do calendário hebraico, porque ao longo do ano, o ritual do santuário, ele era um ritual onde o pecador, o povo, eles cometiam pecados, eles se dirigiam até o santuário e ali eles levavam as suas ofertas. Nesse ofertar, um animal inocente era morto. E ao esse animal inocente ser morto, a mão era colocada na cabeça desse animal, transferindo simbolicamente os pecados, obviamente, a confissão do pecador para o animal, e aquele animal era morto, e agora aquele pecador voltava para sua casa perdoado. Seria lindo, e se não tivesse o Yom Kippur, ali o plano da salvação para aquele pecador estaria como se fosse solucionado, mas não para aí, porque aquele animal era morto, o sangue era derramado, o sangue era aplicado no altar, e obviamente esse sangue ele ficava registrado como se fosse naquele tabernáculo. E agora, uma vez por ano, o sumo sacerdote, porque tudo isso era feito pelo sacerdote, mas uma vez por ano o sumo sacerdote ele tinha uma função muito especial de purificar este tabernáculo e santuário e a tenda da congregação inteira. De que forma que acontecia isso? Esse sumo sacerdote ele trazia primeiramente, ofertava um novilho por ele mesmo e por sua família,
porque ele era um pecador. Jesus, como sumo sacerdote, não precisa fazer essa parte no livro de Hebreus. Mas depois eles escolhiam 2 bodes, se apresentava perante a tenda, eram lançados sortes. Um desses bodes era escolhido para ser um sacrifício, e outros ele tornaria um bode para ser mandado como um emissário, um bode a Azazel. É debatido o significado desse termo, mas não era morto. O sumo sacerdote sacrificava esse bode, pegava este sangue, e agora ele ia purificar esse tabernáculo com sangue. É interessante, né? Porque uma vez eu me cortei, manchei a roupa e pensei que sangue suja, mas aqui a lógica é o contrário, o sangue ele purifica. Era aplicado esse sangue nas pontas do altar, no altar de bronze, no incensário, altar de ouro, e depois o sumo sacerdote entrava para dentro do véu, para o lado mais puro e santo do tabernáculo, que é justamente o Santo dos Santos. E ele aplicava o sangue, inclusive, no caporete, no tampão, no propiciatório e na cortina, demonstrando, obviamente, que agora... Pagando o preço, né? Pagando. Que estava sendo reclamado pela justiça Exatamente. de Deus. E depois disso, esse sumo sacerdote, ele retornava e tinha o segundo bode do lado de fora, né? Agora ele impunha as mãos sobre aquele bode de Azazel. E agora, como se fosse simbolicamente, eram transferidos os pecados que haviam sido acumulados ao longo do ano para aquele bode. E aquele bode não era sacrificado, mas ele é levado pelas mãos de outra pessoa para fora do acampamento para ser abandonado e esse animal acabava morrendo. Mas sua explicação é completa e nós precisamos digeri-la aqui porque ela tem elementos muito importantes, né? Primeiro, você mencionou o rito anual, né? Quando as pessoas pecavam, elas tinham o direito, né, de ir até o santuário com um sacrifício, um animal, confessava o seu pecado sobre aquele animal que era sacrificado. Então, aquela pessoa, naquele momento, recebia o perdão que precisava. Correto? Foi o que você mencionou. Porém, você disse que o problema do pecado não estava solucionado. O problema daquela pessoa, naquele momento, estava resolvido. Ela perdeu aquele pecado e aquela culpa, porque ela transferiu para o animal. O animal morreu. Só que você disse que o sangue do animal, agora, ele é aspergido no santuário, ele é passado no altar, em alguns ritos também o próprio sacerdote comia a carne do animal, significando que aquele pecado que estava na pessoa passou para o animal, estava no sangue do animal, foi transferido para o santuário, correto? Então o pecado ele não está morto ainda, ele está em processo, né? Ele passou para o santuário. Isso exigia, portanto, que houvesse um dia no ano em que haveria o que se chama de purificação do santuário, em que aqueles pecados todos, não é isso? Que foram transferidos para o santuário durante o ano inteiro, saíssem de dentro do santuário. O que representaria, em termos futuros, escatológicos, o fim definitivo do pecado. É claro que no rito israelita, o ciclo se começaria no outro ano, mas apontava isso, ensinava para a gente, pedagogicamente, que um dia a história do pecado teria fim com a purificação do santuário celestial. Então, aí você explicou como é que dava o processo. 2 bodes, um expiatório, ou seja, o bode que substituiria a morte de todo mundo, e o bode emissário, também chamado bode para Azazel. E é bom fazer um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas nos acusam aqui. A literatura judaica é praticamente unânime em reconhecer que Azazel é um demônio. É praticamente unânime. Simboliza o demônio. O nome Azazel é o nome de um demônio. Então, aquele bode é um bode que representa um poder maligno. E a interpretação adventista vai na mesma linha ao dizer que aquele bode representa Satanás. E é bom lembrar que em Levítico 16 e 23, o bode para Azazel, ele não é morto nem é sacrificado por sacerdote nenhum, de forma que ele não participa da obra expiatória. Não é remissor. Não é remissor. O que tanto a teologia judaica e os intérpretes judaicos quanto a teologia adventista dizem a respeito de Azazel é que ele representa o diabo que levará sobre si os pecados como paga, não como substituição, nem como sacrifício. Porque quem fez o sacrifício é o bode expiatório. É esse bode que vai lá, cujo sangue é adentrado no santuário, no Santíssimo, e paga o preço
que a justiça de Cristo reclama, porque o pecado requer morte. E aquele bode expiatório que representa Cristo morreu para que nós pudéssemos viver. Ele, em uma literatura adventista, na lição da Escola Sabatina, de um tempo atrás, uma expressão utilizada é que ele seria algo mais ou menos como um veículo de descarte, né? Ou seja, ele seria... É um lixo. Um lixeiro, né? Tipo um caminhão de lixo que leva embora aquilo que ele mesmo produziu, né? No representando o que vai ocorrer com Satanás. Quando ele receber a pena final, é como se fosse o cumprimento tipológico de Azazel. Exatamente. Ou seja, você é o causador do pecado, então você vai receber a culpa do pecado. Você vai receber a condenação do pecado. Você não está salvando ninguém, você está recebendo a culpa de todos. O bode vai para o deserto e em Apocalipse 20 o diabo ele fica na preso. terra, no abismo, na terra desolada ali. Né? Exatamente. E toda essa história do ritual, do santuário, era tipológica, né, apontando para as realidades, porque isso aconteceu na era pré-messiânica e a partir do Messias, especialmente com a cruz de Cristo, né, que é quando ele começa o ritual, digamos assim, antitípico, né, do santuário, que já é no nível, na dimensão celestial. Então agora você tem um outro nível, né, e há uma diferença entre o santuário terrestre e o santuário celestial, né? Então é bom a gente fazer essa diferenciação aqui, porque o santuário terrestre era uma cópia, né, um tipo do celestial que era o original, que é chamado de antítipo. Então o ministério no santuário terrestre era transitório e no santuário celestial é superior, numa aliança eterna. O sacrifício de Cristo foi um só, né? Ao contrário daqueles sacrifícios que eram repetidos ali nos ciclos, né, anuais, tanto no dia da expiação quanto em outros. Então aí a gente vê por que não era necessário que Jesus fizesse ciclos, né, porque ele fez um sacrifício só, numa era, né, messiânica, digamos, né? Então, só foi necessário um sacrifício e, por isso, então, ele vale para todas as pessoas. Não precisaria ter um ciclo anual em que fosse repetido, né? E toda essa conversa nos leva ao tema do juízo, que é o tema da terça-feira. Logo após a pergunta 4, a lição diz que uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes disso, para mostrar o resultado das escolhas de cada um quando ele vier. Isso implica em que, se Jesus traz a recompensa, ele fez um juízo antes, chamado juízo investigativo. Essa ideia de um juízo investigativo, Deus investigando antes da recompensa, é clara na Bíblia. Por exemplo, Eclesiastes 12:14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E o próprio Jesus falou disso em Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O texto de Daniel 7:9, que o Amer leu no início, também nos leva ao tema do juízo investigativo. Portanto, haverá um juízo investigativo? Claro, é evidente, nesses 3 textos que mencionamos. É bom enfatizar isso porque muita gente diz, os adventistas inventam uma porção de coisas. Ainda hoje estava olhando um artigo de um site dizendo, haverá juízo investigativo, e aí o autor começa dizendo assim, mais uma das heresias dos adventistas. Amigo, como é que é heresia? Só 3, há dezenas de textos. Portanto, o juízo investigativo também é decorrente dessa compreensão de um Deus que tem uma recompensa para dar. Mas antes de atribuir a recompensa, precisa fazer uma investigação de cada pessoa. Pastor Adolfo, isso é uma acusação tão leviana, né? E também tão rasa, porque se você analisar todas as intervenções grandiosas de Deus nas Escrituras, elas são antecedidas por uma obra de juízo investigativo. Foi assim em Gênesis 3, antes de Deus expulsar os nossos pais do jardim, ele investigou ali, fica claro na linguagem utilizada em Gênesis 3, de 13 em diante, verso 13 em diante. Foi assim na cena da Torre de Babel. Deus desceu e viu e avaliou antes de intervir. O dilúvio, né? Antes disso, Sodoma, no dilúvio, né? Sodoma e Gomorra. Deus vai fazendo um juízo para poder fundamentar a sua execução, que vem depois na sequência. E como não poderia fazer isso com o mais importante de todos os eventos, de todas as intervenções dele, que é a volta de Cristo. Ele não pode vir dar o pagamento para salvos e perdidos antes de apresentar
os fundamentos da sua decisão, né? É interessante que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas nós não, né? É por essa razão, assim, não precisa investigar, Ele sabe de tudo. O juiz é em favor de quem, né? Exato. É para o nosso benefício. Exato. E é para verificar justamente que Ele é justo. A alegação original do acusador das nossas almas era que Deus era injusto, que Ele é tirano. Então, todo o processo de salvação é um processo justo, ou seja, de juízo. Então, tem pessoas que entendem assim, juízo, soa pesado, né? Sim, não, Deus salva quando Ele julga. Nós Ele atribuímos quando muita julga. importância ao fato de Deus nos amar, e isso é realmente importante, e pensamos que nós somos o centro de todo o processo, quando, na verdade, Deus está também colocando em jogo o seu próprio caráter. Exatamente. Afinal de contas, o inimigo questionou isso, a soberania dele, o amor Acusação dele. contra ele, né? Contra ele. E a nossa situação é decorrente da acusação que se faz a ele. Exatamente. Então, essa obra de juízo investigativo que se processa no Santuário Celestial, ela é realmente fundamental e essencial para a gente entender toda a história da salvação e para nos ajudar também no processo de preparação para a segunda vinda de Cristo, né? A gente vai fazer um intervalo bem rápido aí, não saia daí porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora no último bloco para continuar estudando o tema do grande conflito com você. E falar em estudar, né? A gente aqui no Novo Tempo tem uma preocupação muito grande em você se desenvolver no conhecimento da palavra de Deus, estudando. Por isso, a TV Novo Tempo lança periodicamente revistas, a Revista Esperança, edições dessa revista especial, e que agora tem uma nova edição com o tema Eu Creio, revelando a palavra de Deus. Aqui você vai conhecer doutrinas bíblicas fundamentais para você tomar decisões ao lado da verdade. Uma explicação muito própria, muito bem feita, argumentação bíblica foi feita aqui pelo nosso querido amigo pastor Leidivan, que eu tenho certeza que vai abençoar você e sua família. Pastor Vinícius, como é que eu faço para ter essa revista? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, 12 98 98244 4449. É o telefone que você vai ter acesso a um pequeno cadastro, em que você vai colocar seus dados e nós vamos mandar sem custo nenhum essa revista para você, lembrando que ela é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando sobre o tema do grande conflito no contexto do santuário e do juízo investigativo. Elmer, tem um texto em Apocalipse que é muito rico, né? É muito caro para a doutrina adventista, que é Apocalipse capítulo 14. Queria que você detalhasse a relação desse texto com o tema do juízo. Certamente, Apocalipse 14, 6, diz justamente: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Interessantíssimo notar, porque nessa visão do grande conflito, entre Apocalipse 12 a 14, nós vamos ter, obviamente, no capítulo 14, essas últimas mensagens dos anjos, 3 mensagens angélicas que nós chamamos, e na sequência nós temos a volta de Jesus. Então são as últimas mensagens antes do advento. E obviamente essas mensagens antes do advento, isto é, a volta de Jesus, tem a noção do juízo novamente. Então quando a gente conecta com, por exemplo, Daniel 8:14, nós acabamos de ver que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E lá em Levítico 16 nós já vimos que essa purificação acontecia no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava dentro do Santo dos Santos e fazia o seu trabalho de expiação e saía trazendo, obviamente, purificação, vindicando o caráter de Deus e trazendo bênçãos e benefícios para a tenda da congregação. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, aí nós temos uma visão de Jesus como um sacerdote, mas como um sumo sacerdote. O capítulo 7 diz que ele não é de uma ordem de Arão, dos levitas, mas é de uma ordem de alguém misterioso, Melquisedeque, que é rei e sacerdote, né? As 3 grandes instituições de Israel, o profetismo, o profeta, o sacerdote, o rei, são aplicadas em Jesus de uma maneira belíssima.
E agora, nessa entrada de Jesus, nesse Santo dos Santos, no Santuário Celestial, nós temos ele exercitando justamente essa função de intercessor, de mediador, e alguém que vai levar a cabo o plano da salvação e a purificação dos nossos pecados em nossas vidas. Que coisa bonita isso daí, né? Saber que Jesus é o nosso rei, o nosso sacerdote e o profeta como o verbo de Maior Deus. do que Moisés, né? Verdade. Na lição de quarta-feira, gostei demais do título. A boa notícia do lugar santíssimo. Conectando com o que o Homer disse. De repente, você se depara com o santuário e quem está lá? Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui temos o retrato, especialmente no versículo 15, de um sacerdote cuja performance é a razão da boa notícia do lugar santíssimo. E o autor menciona três coisas. Primeiro diz, um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. E no verso 14 havia sido dito que ele é um grande sumo sacerdote. Mas Jesus não é apenas grande, ele é gracioso, é misericordioso, é compassivo. O segundo elemento mostrado diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele não é apenas grande e gracioso, misericordioso, ele sente as nossas dificuldades. Ele é empático, né? Ele é empático. Ele esteve conosco. Sentiu fome, conhece a terra onde nós pisamos. Ele também demonstra simpatia pelas nossas fragilidades. Podemos dizer que nada daquilo que nos incomoda é desconhecido para ele. E o terceiro ponto que o autor levanta é que a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso significa que ele é altamente experiente no sofrimento ou nos dilemas humanos, mas ele é triunfador. Então, ele não apenas nos compreende, ele também nos desafia a uma vida pura como a vida dele. Claro que esse é um desafio gigantesco, mas é uma inspiração. Olhar para um sacerdote que se compadece, que conhece os nossos desafios, porém ele é vencedor diante de todos os dilemas humanos. Esse texto é muito rico, porque além disso ele ainda marca a singularidade de Cristo em relação a nós, né? Essa cláusula de mais sem pecado também pode ser entendido com o fato de que ele não tinha uma natureza propensa ao pecado como nós a temos, né? Porque ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, né? O que evidencia ainda mais a grandiosidade do seu sacrifício, né? Sabe, pastor Vinícius, que às vezes, na angústia do sofrimento, algumas pessoas podem pensar assim: ninguém me compreende, ninguém conhece minhas lutas. Toda vez que alguém se sentir assim, vá para Hebreus 4, 15 e lembre-se, ali está alguém que conhece você nos mínimos detalhes. Amém. Amém. Interessante que para você se aproximar e ir tão perto, né, de Cristo, do seu trono da graça, você precisa ter ousadia, ter coragem, né? Então, se você tem coragem para chegar tão perto de Deus, será que precisa ter medo do juízo? É claro que não, né? E a gente então encontra nesse mesmo lugar, numa outra cena que está no Apocalipse, capítulo 11, 19, mais um aspecto, né, do caráter de Deus e da sua verdade. Um aspecto já foi apresentado aqui, que é o Cristo misericordioso que tem compaixão de nós, que quer nos perdoar e nos transformar. E a gente encontra uma cena aqui ligada a esse tempo do juízo investigativo, né, o tempo do juízo, no Apocalipse 11, 19. Aqui diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O livro do Apocalipse foi estruturado com cenas do santuário que organizam a sequência, né, temática do livro e a sequência também da cronologia na história. Isso nos ajuda a ter uma interpretação mais sólida e mais segura do Apocalipse. São 7 conjuntos de visões e em cada um desses 7 conjuntos você tem 7 elementos. Então, o primeiro conjunto são as 7 igrejas, que é introduzida por uma cena do santuário,
e assim por diante. A segunda série de 7 são os 7 selos, que é introduzida também por uma cena do santuário. A terceira das trombetas, a série de 7, que é introduzida por uma cena do santuário. Então, essas 3 primeiras cenas, elas são introduzidas com cenas ligadas ao ministério de Cristo na primeira parte do santuário celestial, o lugar santo, que é a época de mediação. E a partir dessa quarta visão aqui, que está no capítulo 11 e 19, a gente começa já as cenas do santuário no lugar santíssimo. Essa primeira aqui introduz o período, né, do grande conflito, né, que é o tempo final em que o último convite de Deus é dado para o mundo, que estão nos capítulos 12 a 14. E você tem então depois uma cena antes das 7 pragas, uma cena antes dos 7 juízos sobre os inimigos de Deus, e a última cena, que é a cena de descanso, a cena em que Deus está com o seu povo, já no descanso da vitória final, né? E isso também pode ser colocado em paralelo com a criação, né? As primeiras 6 cenas seriam os 6 primeiros dias, e a 7ª cena, ou seja, o 7º dia da criação, em que há o descanso, ou seja, Deus vai descansar com o seu povo, né? E é interessante aqui que, então, essa cena aqui, que é do tempo do juízo, ela mostra a Arca da Aliança no santuário de Deus. Apocalipse 11 e 19. Ali está a Arca da Aliança. O que isso diz para nós? Que essa Arca da Aliança ainda existe, até porque essa é o original, né? A arca que tínhamos no santuário terrestre era a arca cópia, né? Ou seja, então a lei que Deus escreveu, ele fez questão de escrever com o seu próprio dedo, foi colocada como uma cópia apenas aqui no santuário terrestre. Então, há uma arca da aliança no santuário celestial. O que tinha nessa arca? As 2 tábuas da lei. Decálogo. E o que a gente compreende, então, automaticamente? Que ali existe uma lei, né, dos 10 mandamentos. Será que é a mesma lei? Sendo que a lei aqui da terra foi uma cópia da lei celestial, ou seja, ali você tem os 10 mandamentos, mostrando que eles estão em vigor ainda, né? Chamando a humanidade para um convite de misericórdia junto ao trono da graça, mas também para seguir a verdade completa, né, da palavra de Deus, inclusive a sua lei, né? André, muito bom você trazer isso, até porque esse texto, Apocalipse 11, 19, vem na sequência que aponta para a abertura do juízo investigativo, que nós já sabemos que se deu em 1844. Então, Apocalipse 11, 19 se cumpre exatamente quando, depois da derrota dos poderes opressores, da besta do mar, da ferida mortal que ela recebe, não é? E trazendo Daniel 7, quando o chifre pequeno vai passar por seu julgamento, Deus abre o santuário para julgar. E é o cumprimento de Apocalipse 11, 19. E é nesse momento que se abre o Santíssimo e se vê a Arca da Aliança, na qual está a lei de Deus. E aí isso ajuda a explicar e a responder por que tanto tempo a cristandade, mesmo com sinceridade da parte de muitos, não observavam a importância da lei de Deus, especialmente do 4º mandamento, que requer a observância do sábado. E que essa verdade só foi restaurada do contexto da abertura do Santíssimo com a obra de juízo investigativo. Ou seja, as coisas se conectam. Deus começa a julgar a terra e aqui na terra há um movimento escatológico, profético, dirigido por Deus, restaurador das verdades, incluindo a perpetuidade da sua lei, incluindo o 4º mandamento. Que é o padrão usado no juízo. No juízo investigativo. Isso se conecta com o Apocalipse 14, versos 6 e 7, em que temei a Deus e dai glória, por vir da hora do seu juízo. O temor do Senhor é uma associação direta com o cumprimento da lei. Belíssimo o que o André disse, inclusive o sumo sacerdote, que em Hebreus é o próprio Cristo, que entra no Santo dos Santos, ele, no santuário terrestre, ele aplicava o sangue, e ele aplicava o sangue no propiciatório, que fica em cima da lei. Exato. Então nós temos essa imagem do sangue e da lei, da justiça e da misericórdia, da bondade. Tem um salmo que fala que a justiça e a bondade e a misericórdia, elas se beijaram. E em Cristo nós temos perfeitamente Deus, através de Cristo, ele é justo, ele vindica o seu próprio caráter, ele não muda os critérios da lei e ao mesmo tempo ele perdoa aquele que é pecador. Ainda dá tempo de entrarmos claro. na pergunta 8? A pergunta 8 é muito interessante. Qual a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o de Cristo no santuário celestial? Eu não sei o que nosso amigo em casa respondeu, mas é que eu coloquei aqui. No sacerdote terreno, apresentava-se diariamente para ministrar o serviço sagrado. Os mesmos sacrifícios, e de fato estes não podiam perdoar os pecados.
enquanto que Cristo, como sacerdote, ofereceu-se como sacrifício uma única vez. E Ele sim é capaz de nos perdoar. Nós observamos então que temos um sacerdote que, durante o seu ministério aqui na terra, na pessoa dos sacerdotes terrenos, desempenhou o papel tanto de sacerdote como de oferta. No santuário celestial, ele então constitui-se no trono de Deus, como o Elmer mencionou em episódio anterior, o texto de Zacarias, capítulo 6, versículo 13. Então, após a sua morte, sua humilhação, ele tornou-se sacerdote no santuário celestial e, como lemos Hebreus 8, está ministrando agora em nosso favor, iniciando assim a sua obra intercessora, imediatamente após a ascensão. Isso significa que, em virtude de Jesus exercer essa mediação em nosso favor, sabe o que acontece? As alegações de Satanás perdem o seu valor legal, porque Cristo cumpre com os requisitos daquele que é quem faz a exigência, que é o Pai. De tal forma que Paulo pergunta, num exercício retórico, quem os condenará? Quem os condenará? E ele diz que aqueles que estão em Cristo não têm condenação. Esse é o grito de graça que o apóstolo Paulo apresenta. Louvado seja o nome de Deus por essa obra maravilhosa de expiação que está sendo feita em nosso favor no santuário celestial. Hoje Jesus Cristo nos convida a ir diante dele, entrarmos na sala do trono e sermos recebidos. Naquele momento, Deus, o Pai, proferirá um juízo em nosso favor. Não porque nós merecemos, mas porque receberemos o juízo que Cristo merece e por isso seremos absolvidos e justificados. Venha Jesus, esse é o convite. Esse convite está na Bíblia, esse está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana que vem.